Há certo tempo eu mostrei para você aqui no meu canal como que você consegue criar várias abas com determinados nomes aqui dentro do Excel utilizando o VBA. Para isso você precisaria inserir os nomes numa coluna, por exemplo, na coluna A, eu te ensinei um código que você apertaria o botão e as abas com esses nomes aqui seriam criadas. Na época muita gente agradeceu pelo vídeo, agradeceu pelo código, só que algumas outras, além de agradecer, perguntaram sobre como que eu faço para que, ok, eu tenho a relação de abas que eu quero criar, só que eu quero, quando criar essa aba com conteúdo específico. Ou seja, eu vou criar essa aba code01, só que eu quero que essa aba replique, por exemplo, um conteúdo que é esse aqui, que está numa outra aba. Ou seja, eu quero duplicar, em outras palavras, essa aba e colocar esse nome aqui. É isso que eu vou te ensinar no vídeo de hoje. Eu vou desenvolver um código no VBA, vou falar como que você consegue utilizar esse código na sua rotina e nós vamos, com esse código, conseguir fazer essa tarefa em poucos segundos. Eu deixei no link aqui na descrição do vídeo esse código que eu vou usar disponível para você. Então a minha sugestão é que você vá rapidinho na descrição, clique no link, obtenha esse código, fique com esse código na sua área de transferência, que eu vou falar onde você tem que colar ele para que você consiga depois só personalizá-lo. É legal você conseguir me seguindo aqui pelo vídeo, tem essa possibilidade, mas é interessante que você também faça o processo com copiar e colar, que vai ficar muito mais simples. Primeira coisa que você precisa fazer, além de pegar esse código que está na descrição do vídeo, é criar uma coluna com todos os nomes de abas que você quer criar. Então eu começo aqui, no meu caso, pela code01 e vou até a code23. Cada nome tem que estar em uma célula de uma coluna, que não precisa ser necessariamente a coluna A, mas tem que estar um debaixo do outro. Quando começou, tem que ir seguindo sem pular com nenhum buraco até terminar. Não pode, por exemplo, tem alguns nomes aqui e depois, por exemplo, tem esse furo, por exemplo. É interessante que esteja um debaixo do outro, porque a gente vai fazer um loop nessa área. Você não precisa forçadamente colocar na coluna A e não precisa começar da linha 1, por exemplo. Então tem esse ponto que não é obrigatório. Agora, colocar um debaixo do outro, sim. Você vai fazer esse processo, você vai guardar a coluna que você fez essa relação e a linha que ela começa e o nome da aba. Aqui começa para mim na linha 1 da coluna A e a aba é abas nomes. Depois, nós temos aqui a aba que nós temos que duplicar. Então, qual que é o conceito? Eu vou duplicar essa aba aqui e vou inserir esses nomes. Então, se eu tenho um conteúdo que tem que estar nessas abas, esse conteúdo eu deixo em uma aba que eu estou chamando de duplicar, e aí depois eu vou duplicar esse conteúdo e vou colocar esse nome aqui. Aqui eu coloquei um conteúdo mega aleatório, tá? Coloquei alguns números aqui em sequência, coloquei uma corzinha amarela só para você ver que de fato nós vamos conseguir duplicar esse conteúdo. Então como que você de fato faz o código para que esse negócio pare de pé? Você vai fazer o seguinte, você está no seu Excel, você vai apertar Alt F11, segura o Alt, dá um toquinho no F11, você vai entrar nessa tela aqui, que é o VBA. A partir do VBA, você vai vir aqui em Inserir, Módulo e vai abrir essa folha de programação em branco para você. Depois você vai criar uma sub, e eu vou colocar sub duplicar abas, por exemplo. E aí você pode colocar o que você quiser. É só importante que você lembre esse nome, caso você esteja com vários códigos na mesma planilha, porque depois você vai ter que chamar esse código aqui. Nós vamos começar colocando as variáveis que nós vamos trabalhar. Então, vou colocar nome como string, é uma variável de texto para o seu conhecimento, e a nome é onde nós vamos guardar aquele nome da aba, para depois inserir em uma aba que eu vou duplicar mais tarde, e vou colocar como linha final, vou colocar count como double aqui, e aqui tem outra coisa interessante. Alguém, em algum vídeo que eu coloquei, também me falou o seguinte, porque na época que eu fiz o vídeo, eu fiz o seguinte processo, eu coloquei para ele fazer o loop da linha 1 até a linha 23, nesse exemplo aqui. E a pessoa falou, poxa vida, e se eu quiser deixar o processo como automático? Eu não quero ir da linha, colocar no código, repita da 1 até a 23, eu quero colocar da 1 até a última que tiver preenchida. Nós vamos fazer isso agora também, então eu estou respondendo outra dúvida que vocês colocaram lá nos comentários. Para isso, então, eu vou guardar essa linha final aqui na variável count. Eu vou guardar, vai aparecer aqui na count qual que é a última linha que está preenchida ali daquela aba. O primeiro processo que eu vou fazer é justamente encontrar qual que é a última linha preenchida aqui na aba nomes. Então, para isso, eu vou fazer o seguinte procedimento. Eu vou atribuir na count o seguinte processo. Eu vou chamar essa aba, que no meu caso é a nomes. Você vem aqui e coloca nomes. Eu vou na range a 100.000. Vou dar um end xlup, ponto linha. O que eu fiz aqui?
eu estou atribuindo na conte essa informação, o número que vai aparecer aqui para mim. E esse número é o seguinte, eu estou indo lá na aba nomes, estou indo na célula A100.000. Por que A100.000? Porque eu coloquei uma célula lá embaixo, na linha A100.000, porque eu tenho quase certeza que você não vai ter nada preenchido ali. Se você tiver algo preenchido, coloca 1 milhão ali, por exemplo. Você não vai colocar mais que esse número aqui, 1.048.000, porque o Excel não tem essa linha e vai dar erro de estouro. Mas coloca um número muito grande onde você tem certeza que não vai ter dado. Então eu venho na aba nomes, célula A100.000, dou um end XLUp e pego a linha. O que é esse procedimento aqui? Se você não sabe, existe um atalho no Excel que é Ctrl setinha para cima. Então, se eu estiver na minha célula A100.000, ó, estou na célula A100.000. Se eu der um Ctrl setinha para cima, ele vai encontrar o primeiro intervalo preenchido. Ou caso você já esteja no intervalo preenchido, ele vai encontrar o extremo superior daquele intervalo, é um atalho. Isso eu faço para que eu estou numa célula lá embaixo, eu aperto Ctrl para cima, automaticamente ele já me procura qual que é a primeira célula preenchida naquela direção, que é para cima, que ele vai encontrar. Nesse caso, ele encontra essa célula, e quando ele encontra essa célula, eu peço para ele pegar a linha dela. Se eu rodar esse código temporariamente, travando ele aqui um pouquinho para frente, e clicando aqui para rodar, ele já me guarda na conta o número 23. Então, eu vou conseguir fazer essa iteração de repetir os dados da primeira linha até a linha 23. Então, até o momento está tudo certo. Agora nós temos que fazer o procedimento de repetição por ele mesmo. Então, o procedimento puro de repetição para fazer a criação da aba que está na primeira linha até a aba que está na linha 23, porque agora eu sei que é na linha 23. Se eu fosse fazer o processo de forma manual, como que eu faria? E esse exercício é muito importante quando você estiver lidando com VBA. Pense muito como que você faria o manual. Eu faria como? Eu pegaria essa aba, duplicaria e colocaria esse nome. Depois eu pegaria de novo essa aba, duplicaria e colocaria esse nome. Eu pegaria de novo essa aba, duplicaria e colocaria esse nome. Ou seja, o que está em comum aqui? Em comum está eu duplicar essa aba e colocar o nome de uma linha. Depois eu pulo uma linha, eu duplico a aba e coloco o nome de outra. Então o procedimento é da linha, em outras palavras, da linha 1 até a linha 23, que é a última linha preenchida nesse meu caso, fazer. O que eu tenho que fazer? Duplicar a aba. Quem é? A aba que tem um conteúdo que eu quero duplicar, renomeá-la para o nome que está na célula A mais linha, vamos dizer assim, porque se eu estiver na linha 1, linha 2, linha 3, isso vai alterar. E aí, fechou. Aí eu vou colocar da aba nomes, né? Porque senão você não tem. E eu vou depois para o próximo linha. E aí eu faço esse loop até a linha 23. Isso no VBA eu consigo fazer como? Com o for. Eu vou colocar for i igual a 1 to 23. Só que esse 1 é fixo. No meu caso, ok, eu vou colocar o 1. Só que esse 23 não, o 23 é o conte. Aí eu vou colocar o conte no lugar. Por quê? Se eu tirar uma linha aqui e ficar só até o conte 22, eu quero que ele faça até o 22. E para isso tem um conte aqui. Ah, e no meu caso eu não estou com os dados na coluna A. Tudo bem, coloca qual coluna você está. Se você tiver com os dados na coluna C para repetir, coloca C aqui, não tem problema. Ah, eu não começo com os dados na linha 1. Tudo bem, coloca a linha em que os dados começam e vai personalizando. Algumas informações aqui do meu código você tem que personalizar para o seu. Nome de aba, intervalo inicial, eventual localização de dados, tudo isso você vai ter que alterar. Depois disso, eu vou fechar esse for aqui, eu vou colocar um next i, e aí nós começamos o processo. Antes de fazer o processo de repetição, eu vou pegar o nome. Então você percebe que eu vou fazer da linha 1 até a linha conte, que nesse caso é a linha 23. Antes eu vou pegar o nome. Então na variável nome, que eu já tinha colocado lá em cima, eu vou colocar nome, vai estar onde? Na sheets, vou colocar nomes, range. Aí o A eu vou formar o intervalo com o número. Porque aí quando tiver o i valendo 1, ele coloca A1. O i valendo 2, A2. E assim ele vai sucessivamente. Então, com isso, eu tenho o conteúdo, vou colocar velho aqui para ele pegar o conteúdo que está na célula. Depois eu começo, de fato, a duplicar as abas, que no meu caso aqui é a aba duplicar, então eu tenho que duplicar essa aba aqui, e aí eu consigo depois renomeá-la. Como que eu faço isso? Eu vou inserir o nome da aba que eu quero duplicar, que no meu caso é a duplicar. Você vai fazer o mesmo procedimento aí na sua. Você vai só mudar o nome para a aba que você quer duplicar. Eu vou dar um copiar, depois eu vou colocar o after, aí depois esse after significa que eu vou colocar essa aba depois de determinada aba. Aí eu vou inserir o sheet zoom. Você vai fazer exatamente isso.
Aqui, em outras palavras, eu estou pedindo para ele copiar essa aba duplicar e inserir essa nova aba depois da primeira aba. Então, pouco importa esse sheet zoom aqui, tem como a gente personalizar isso, mas para o seu caso vai atender. E aí, por fim, nesse momento, o código já vai ter duplicado a aba e vai estar com essa aba como aba ativa. Aí eu vou colocar um aba ativa, nome, e vou pedir para ele inserir o nome que eu tinha recuperado. Então, é exatamente esse o código que você tem que fazer. Vamos recapitular. Você coloca as variáveis, depois na variável conte você vai pegar a última linha que está preenchida, lá na aba nomes, a aba nomes é onde estão os nomes das abas na coluna A. Depois você vai fazer uma iteração, ou seja, usando o for, da primeira até a última linha, o conte é a variável que eu tinha pego aqui. E para essa iteração, cada vez que passar por aqui, você vai atribuir o nome da aba como conteúdo que está lá na coluna A, nessa linha da iteração. Você vai duplicar a aba duplicar e vai mudar o nome dela para nome. Você vai fazer isso, quando ele chega aqui ele vai repetir, né, porque ele pede para ir para o next i. Ele vai fazer isso da primeira até a última linha, quando chegou na última ele sai do código e terminou. Agora a gente tem que ver se deu certo. Para ver se deu certo, ou você pode, estando dentro do código, apertar esse playzinho aqui, que é executar sub, apertar o F5, é outro caminho, ou você vem aqui em exibir macros e clica no código que você determinou, duplicar abas, e vai em executar, ou clica duas vezes aqui. Se tudo der certo, a gente vai ver as abas se formando aqui embaixo exatamente com esse conteúdo que estava aqui antes. É exatamente isso que aconteceu. Olha só, nós tivemos agora o conteúdo que estava lá na duplicar, ele estava dessa forma, e aí nós temos todas as abas que nós pedimos para criar, da COD 1 até a COD 23, acabaram aparecendo aqui. É um código extremamente simples que você consegue implementar no seu Excel. É só copiar exatamente isso que eu fiz, alterar as variáveis de nome, alterar esse A para coluna de dados onde estão os nomes das abas a inserir, alterar esse 1 para linha de fato onde começa o processo, alterar nomes de novo aqui e alterar duplicar. Só isso que você tem que fazer. Evidentemente, se você tiver com os dados em outra coluna que não seja A, muda o A aqui também. Então, uma vez entendido o que eu falei, você vai conseguir fazer essa replicada de informação e vai conseguir jogar no seu código. O que eu mostrei aqui hoje é uma forma de você conseguir fazer atividades utilizando o VBA de uma forma muito mais rápida do que a forma tradicional no Excel. Você levaria muito tempo para fazer essa criação de abas dentro do Excel de forma manual. Só que quando você tem um código como esse aqui, que você consegue fazer em segundos depois de prática, você consegue transformar uma atividade que levaria minutos, quem sabe até horas, numa atividade de poucos segundos. Eu quero apresentar para você, além desse código que eu te disponibilizei, um mini curso que eu tenho de VBA que você consegue sair do zero de VBA, onde provavelmente você está, para suas primeiras aplicações como essa, de forma autônoma, sozinha e sem precisar de ninguém. É um mini curso com aulas diretamente ao ponto para que você consiga, de fato, desenvolver a sua lógica e desenvolver seus primeiros programas de repetição e de aplicações dentro do VBA. Eu estou deixando o link desse conteúdo aqui na descrição do vídeo. Eu espero que você tenha gostado do código de hoje, espero que você tenha conseguido acessar esse código por meio da descrição do vídeo e não se esqueça que tem um mini curso de VBA te esperando para que você consiga de fato transformar minutos em segundos dentro do Excel. Nós nos vemos por aí e até mais.